Bom dia, criança. Eu sou o professor Melk. A gente está retornando agora com nossas atividades, né? À distância, não era o meu desejo, mas enfim, a gente vai ter que dar início dessa forma, né? Nossas aulas vão ser assim, né? Então, para começar, a gente vai ver um pouco sobre medidas de comprimento e sobre medidas de tempo. Tudo que vocês precisam saber sobre a atividade referente a isso que eu vou passar agora está disponível lá no Google Sala de Aula, vocês podem procurar. Caso tenham alguma dúvida, vocês devem me procurar no WhatsApp para a gente poder sanar qualquer dúvida que vocês venham a ter, certo? Então vamos começar, a gente não perder muito tempo. São coisas bem simples mesmo, certo? Então a gente vai ver um pouco sobre medidas de comprimento, certo? Medidas de comprimento e de tempo. Esse aqui a gente vai passar alguns dias trabalhando esse conteúdozinho grande. Mas para hoje a gente vai ver somente o sistema métrico e um pouquinho da leitura dessas medidas. Vocês vão ver que vão ser coisas bem fáceis. Primeira coisa que nós temos que saber: nós podemos medir o tempo e o comprimento usando algumas medidas, certo? Então, medida é somente um padrão que a gente utiliza para poder medir alguma coisa. Vai ficar mais claro quando a gente estiver vendo os detalhes do sistema métrico, que é para onde nós vamos agora. Então, o sistema métrico ele é baseado em cima do metro, certo? Então, muito provavelmente vocês devem medir aí 1 metro e alguma coisa. Com certeza na vida de vocês já ouviram falar sobre essa medida metro, certo? O que é que a gente utiliza para medir alguma coisa, medir o comprimento, distância? Utiliza, por exemplo, uma trena, quando você vai medir a sua altura. Quando você vai medir a sua altura, você utiliza o metro ou alguma outra medida que saia do metro. Ou seja, né? No sistema métrico, a gente tem vários tipos de medidas, certo? Eu vou citar aqui algumas, mas vocês vão ver alguma coisa interessante sobre elas. A primeira é o quilômetro, né? O quilômetro a gente representa, em qualquer conta que a gente for fazer, por essa sigla aqui, km. Por quê? Porque não fica legal a gente escrever o nome quilômetro sempre que for tratar dessa medida. 1 quilômetro corresponde a 1000 metros, certo? Então é uma junção de 1000 pedaços de metros emendados um atrás do outro, certo? A gente utiliza isso aqui quando vai medir distâncias muito grandes, certo? O hectômetro também é uma medida que mede 100 metros. A gente representa nas contas por HM. Viu? O decâmetro a gente representa por DAM, que corresponde a 10 metros, certo? E a gente tem aqui, como eu destaquei em vermelho, o nosso metro. Eu quero que vocês percebam aqui que de fato todas as outras medidas a gente consegue colocar com o metro centrado. Ó, o decâmetro corresponde a 10 vezes o metro. O hectômetro a 100 vezes o metro. O quilômetro a 1000 vezes o metro. Então o metro é a base para tudo. Tudo que envolver sistema métrico a gente pode representar a partir do metro. Tanto é que tem aqui, né? Métrico vem de metro. Então tudo gira em torno do metro. Tudo a gente pode mudar para metro facilmente. Depois a gente tem os decímetros, que correspondem a uma parte do metro. O metro geralmente ele tem um certo tamanho e a gente quebra ele num pedacinho e a gente chama esse pedacinho de decímetro, certo? Então, algumas dessas medidas que eu estou passando, vocês não vão utilizar muito na vida de vocês. Como, por exemplo, o decímetro. Raramente vocês vão ver o decímetro. O decâmetro, raramente. E o hectômetro, raramente. A não ser que em algum dos nossos exercícios, certo? Mas os outros, que são os que vocês mais conhecem. Quilômetro, metro, centímetro, também que representa uma parte do metro. E o milímetro, que representa a menor parte do metro, certo? Então, a gente tem aqui algumas medidas. O milímetro a gente representa por mm, o centímetro, cm, quilômetro, km e metro, só o m. Tudo gira em torno do metro. Sim, mas qual é a importância de eu saber disso? Bem,
Eu quero que você perceba por esses valores aqui que o metro de fato ele está no meio. Ó, eu tenho 3 unidades para cá e 3 medidas para cá, e eu tenho uma relação que vai ao entorno do metro. Por quê? Perceba que cada uma dessas medidas é 10 vezes a anterior. Ó. 10 é 10 vezes 1, 100 é 10 vezes 10, 1000, 10 vezes 100. Então qualquer unidade ela é 10 vezes a anterior, certo? Então percebam, eu tenho sempre uma relação pertinente entre cada uma dessas medidas. De onde eu tiver é possível fazer a transformação. Hoje a gente não vai falar de transformações, vai deixar para a próxima aula, porque é uma coisa que leva um pouco mais de tempo, certo? O que eu quero que vocês saibam aqui, eu quero que vocês conheçam o nome, a sigla e a quantidade de metros que cabem dentro de cada uma dessas medidas. Porque o metro está no centro de todas essas medidas do sistema métrico, certo? Então, se vocês souberem disso, então já está meio caminho andado. Outra coisa que eu quero que vocês saibam, a leitura. Então perceba aqui, eu tenho 28,78 metros. Como é que eu sei que é metro? Aqui não tem M, ó. M representa metro, certo? Então 28,78 metros. Como é que eu posso ler isso? Percebam, aqui eu tenho 28 metros, certo? 28 metros. Então eu vou colocar aqui, ó, 28 metros. Depois da vírgula eu tenho 78. Mas o que? 78 o que? Certo? Para fazer essa leitura, basta que você venha para cá e olhe o que é que tem atrás do metro, certo? O que é que tem atrás do metro? Sempre quando a gente vai fazer leitura que envolve metro, depois da vírgula são os centímetros, certo? Então aqui são os metros e aqui são os centímetros. Ou seja, 28 metros e 78 centímetros, certo? Perceba aqui, ó, 18,15 quilômetros. Então aqui eu tenho os quilômetros e aqui eu espero que vocês tomem muito cuidado, porque aqui não vai representar bem um metro, certo? 1 quilômetro não tem 1000 metros. Então perceba que aqui eu vou ter 18 quilômetros e 150 metros. Eita, meu, que eu não estou entendendo. Por que é que você pulou de metro para centímetro e aqui de quilômetro pra... e esse 15 virou 150 metros? Eu não entendi. Bom, gente, é porque vocês têm que fazer uma espécie de tabelinha para poder entender, mas isso aqui vai ser bem fácil para vocês no decorrer do tempo, certo? O que é essa tabelinha? Imagine que você tem aqui, ó, aqui eu vou colocar km, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. É só para vocês entenderem, vocês não vão precisar utilizar isso. Então aqui eu tenho o que? 18,15, né? Aqui, ó, 28,78. Então o que é que eu faço? Eu tenho 2 decâmetros, eu tenho 8 metros, eu tenho 7 decímetros e eu tenho 8 milímetros, 8 centímetros. Só que aí quando eu faço a transformação fica muito mais simples ver que é 28,78, né? É esse número que eu estou colocando aqui, ou seja, são 28 metros e 78 centímetros. Fica bem mais fácil de visualizar dessa forma. Bom, essa leitura vai ficar bem mais fácil para vocês. Só basta que vocês vejam. Sempre quando eu tenho aqui 1 metro, depois eu represento o valor em centímetro. Sempre quando eu tenho aqui quilômetro, eu represento depois com metros. Onde é que a gente utiliza essas unidades?
Depende do que você esteja medindo. Se você vai medir a distância, por exemplo, entre uma cidade e outra, você utiliza quilômetros. Se você quer medir a distância que tem do início até o final da sala da sala de sua casa, você utiliza metro. Se você quer medir, por exemplo, o tamanho dessa caneta, você utiliza centímetro. Se você quer medir o tamanho da ponta dessa caneta, você utiliza milímetro. Então vai depender do que você esteja utilizando. Tá? Então vocês têm aí algumas questões para resolver. Eu deixei disponível lá no Google Sala de Aula. Essas atividades vai ser a primeira questão, letra A, B, C e D, e segunda questão, letra A e letra B, certo? Então qualquer dúvida que vocês venham a ter, vocês podem me procurar.